7, nós vamos ver do versículo 11 até o 19. Glória a Deus, aleluia. Não, e eu tô olhando aqui para frente, aqui, ó. Cadê? Tá faltando alguma coisa. Tá faltando. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Todo mundo localizou? Amém? Então vamos lá. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Enquanto eles foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. Muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus declarou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Na hora que o pastor estava ministrando aqui, eu até pensei que ele falou, abre. Achei que ia abrir em Lucas. Na hora que ele falou, levanta-te, vai, tua fé. Eu falei, é muita glória. O Espírito Santo, ele é perfeito, né? Então, ele só confirma. Ele falou e confirmou com o pastor. E é sobre isso que eu quero falar, meus irmãos, com vocês. Eu fiz várias anotações para mim não deixar nada para trás. Conforme o pastor ia ministrando aqui, ia transbordando mais e mais, eu falei, calma, é por partes. São muitas, né? Para a gente não perder o foco, não perder a pregação ali de fato, o que é, a gente tem que ir devagar. A gratidão, ela é uma escolha. Ela é uma disciplina espiritual. E muda a nossa perspectiva. A gente escolhe. Nos ajuda a reconhecer as bênçãos recebidas, mesmo que pequenas. Às vezes a gente recebe uma bênção pequena, só que a gente não é capaz de glorificar o Senhor. A gente está querendo aquela grande. Só que a gente precisa entender que é através das coisas pequenas que o Senhor vai nos abençoando. Então a gente tem que ser grato, sim. Ser grato desde a hora que a gente acorda. Então, assim, não é hashtag gratidão, hashtag gratitude. É tão lindo falar isso. É tão lindo escrever isso. Mas a gratidão é algo além disso. A gratidão, ela não é só os carinhos, que nem o pastor Wesley pregou esses dias. Os carinhos de Deus para nós. Ou seja, as bênçãos que Ele ainda derrama sobre a nossa vida. Porque a nossa maior bênção é Cristo Jesus, amém? A nossa maior bênção é Ele, mas mesmo assim Ele ainda nos abençoa. Ele nos abençoa com o quê? Com muitas coisas. Porque Ele sabe que nós somos daqui e nós temos necessidades. Necessidade de ter um conforto, necessidade de ter um carro, não porque a gente está se gabando, e sim por necessidade de locomoção para ir trabalhar. Nós temos necessidade de ter uma casa para morar, um teto. Necessidade de alimento. E Ele provém na nossa vida. E nós precisamos entender que a gratidão, ela se refere ao Senhor. Por quem Ele é. Por tudo que Ele faz. Por tudo que Ele fez. A entrega maior dele foi por mim. Foi por nós. Foi na cruz. Foi na cruz. Para que nós possamos ser
salvo, para que a gente pudesse estar aqui. Ser grato em todas as circunstâncias é um ato de fé, que demonstra que confiamos em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Irmãos, muitas coisas acontecem em nossa vida e a gente não entende, sabe? Não vou dar exemplo de ninguém, eu vou dar um exemplo meu. O que aconteceu comigo, né? Todo mundo sabe já, né? De todo o processo que eu passei. Mas mesmo assim, a gente precisa ser grato, agradecer, porque o Senhor é que sabe todas as coisas. Não sou eu que sei, é o Senhor quem sabe. E há tempo para todas as coisas. Agora, a gente pode não entender, não é verdade? Mas por que eu estou passando por isso? Por que eu passei por isso? Porque o Senhor esperou que tivesse todas as coisas de bebê e de repente aconteceu. Só que a gratidão, ela é uma escolha. Então, eu prefiro ser grato do que murmurar. Por quê? Porque a gratidão, ela traz bênção para a nossa vida. Então a gente tem que aprender a ser grato. Tipo, mesmo sem entender. Por quê? Igual eu sempre falo, o como é com o Senhor. A circunstância, o que vai ser, não é comigo, é com Ele. Será qual é o projeto dele? Então aí eu já penso assim, eita, meu coração já está alegre. Ele tem projeto aí. Ele tem projeto. Ele não faz nada por incompleto. Porque o Senhor é um Deus completo. Ele é completo. E quando eu digo o Senhor não findou ainda a obra nesse âmbito da minha vida, é porque eu creio que Ele não findou. Não é porque eu desejo é carnal. Não. Eu senti no meu coração, eu sinto no meu coração. André, você está querendo dizer que o Senhor vai te dar um filho mesmo sem útero? Amém, eu recebo e tomo posse. Ainda quero gêmeos, Isaac e Isabel, amém? Eu recebo. Obrigado pela pregação do pastor Antônio Marcos. Eu vou ouvir trocentas mil vezes. Vamos compartilhar no grupo para o pessoal da igreja ver. Misericórdia. Se vocês ainda têm dúvida de um tiquinho que o Senhor é capaz de fazer, vamos ouvir a pregação, o testemunho do pastor Antônio Marcos. Misericórdia, o que é aquilo? O Senhor fez do início até. É surreal. Até família Ele tem. Até filhos Ele tem. É coisa linda, gente, é linda. E eu faço questão que eu quero ouvir ainda 1000 vezes. Eu fiquei totalmente... Meu coração, ele transbordou ainda mais. Porque minha esperança estava um tiquinho assim, ó. Estava com esperança. Mas na hora que eu ouvi a pregação, por isso que fala, testemunho edifica na vida do outro, amém? Por isso que às vezes a gente fala assim, eu não vou dar um testemunho, é só uma coisa. Edifica na vida do outro. Esse testemunho edificou na minha vida. Hoje eu comecei ontem e consegui findar hoje esse testemunho. E foi um levante muito grande dentro de mim. O Senhor tudo pode. E muitas vezes a gente fala, o Senhor faz. Mas às vezes a gente nem crê o suficiente. Esses dias eu sentei lá com meu marido, fui falar e falou assim, você tá com pouca fé? Lavou minha cara. Você tá com pouca fé? Você não crê no que o Senhor falou para você, não? Por que você tá voltando atrás? Falei, epa, levei uma lapada. Achei que ia ter uma conversa ali, né? Para ele entrar em concordância comigo. Ele falou, não, tipo assim, não tem conversa. O que o Senhor falou, tá falado. E tá tudo certo. Você que tá com pouca fé. Falei, eita, é isso aí. Precisamos aumentar a nossa fé. Nem que para isso a gente ouve e assiste os testemunhos dos irmãos. Porque se o Senhor fez, Ele fez lá, Ele vai fazer aqui também. É muita glória, eu creio. Já vou recebendo e já vou tomando posse. Amém? E um exemplo, coloca para mim fazendo favor. Meu Deus, que bênção, glória a Deus. Mateus 14, vamos ver do versículo 17 ao 20. É muita glória, não é pouca glória. O Senhor já está fazendo em nosso meio, amém? O Senhor, Ele é perfeito. Eita, Jesus. Eu creio. Mateus 14, do versículo 17 ao 20. Mateus 14, do versículo 17 ao 20. 14, versículo 17. Isso. Ao que eles replicaram:
tudo que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Amém? Irmãos, o Senhor multiplicou. Tinha quantos pães? Quantos peixes? E ali comeu multidões. Porque o Senhor levantou o que tinha, já agradeceu a Deus Pai. E ali o Senhor fez o que precisava ser feito. Porque Jesus, de todo o seu coração, elevou o que tinha. Então, se na sua casa tem aquele ovo, eleva o ovo. Se tem o arroz, o feijão, eleva o arroz e agradece ao Senhor. E Ele vai multiplicar da mesma forma que Ele multiplicou os peixes e os pães. Então, é isso que o Senhor vem falar conosco. Nós precisamos ser gratos. Ser gratos por tudo. Aí eu quero ser grato só na hora que eu ganhar na Mega. Nem jogar, né? Não joga, mas por que você não é grato pelo ar que você respira? Eu coloquei até aqui, irmãos, para não esquecer. Louça para lavar. Não gosto. Cadê minha filha? Saiu para fora? Ela precisava estar aqui. Mas a Yara precisa estar aqui dentro. O culto é aqui dentro. Fazendo favor, pastor. Todo mundo tem que estar aqui, né? A palavra aqui que está. Muito bem, Maria. Isso aí. Meu pai não te chama, tá? Ô, pai. Wesley, você dá um jeito de arrumar alguma coisa para Yara também. Meu Deus do céu, é muita glória. É tão bom a gente estar reunido, né, irmãos, em Cristo Jesus. Que a gente possa ser edificado. Ah, já sei porque que ela está lá. É muita glória. Foi tomar remédio, né, minha filha? Mas a água está aqui, meu amor. Vamos lá. Até que ponto, filha? No meio do culto. Eu falei que você ia ter que participar do culto. Louça para lavar. Não gosto de lavar louça. Lavar louça significa o quê? Que temos alimento na mesa. Se tem louça para lavar, tem comida para comer. Certo? Não gosto de limpar a casa. Meu Deus. Tem teto para morar. Não importa se o aluguel está atrasado, não. Deus proverá, amém? Mas tem um teto para morar. Quantas pessoas estão debaixo de um viaduto? Quantas pessoas estão na casa de apoio? Quantas pessoas estão no albergue, na fila de espera para entrar? E a gente está reclamando que não quer limpar a casa, que não quer lavar vasilha. Irmãos, eu vou um pouquinho mais adiante. Estou cansado de servir na igreja do Senhor. Nós, né? Estamos todos juntos aqui no mesmo pacote. Servir na igreja do Senhor. Sinal que nós temos nossos pastores, nossos líderes, que oram por nós, que intercedem por nós, que está dando a cara a tapa para o inimigo, para nós, que está na brecha da intercessão por nós. Significa que nós temos eles na linha de frente por nós. Você não está sozinho nessa. E mesmo assim, não está bom? Agradece. Porque nós temos pastores que oram, que jejuam e que intercedem por nós. E eu sou prova viva dessa. Se ouvirmos palavra de exortação dos nossos pastores,
não quero, não gosto. Sinal que nós somos amados. Sinal que nós estamos sendo instruídos no caminho certo. Estamos sendo edificados sobre a rocha e não sobre a areia, que quando vem um vendaval qualquer água leva. Cumprir o chamado do ID. Dói, né? Cumprir o chamado do ID, né? Muitas vezes dói. Muitas vezes nós temos que renunciar. É um domingo em família, que for que seja. Temos que cumprir o ID do Evangelho, porque significa que o Senhor quer fazer em nós. Ele quer fazer em nós, Ele quer nos curar. Ele quer muitas vezes nos libertar dos pecados. Ele está nos ensinando de fato, Ele quer nos ensinar o que é de fato a verdadeira conversão. Porque a conversão é mudança de rota. Conversão é mudança de vida. Para quem não sabe ainda, arrependei-vos e convertei-vos. Conversão é mudança de rota, não é mais a nossa vida, é Cristo em nós. E quando Cristo está em nós, não é o que eu quero, é o que Ele quer. E o que Cristo quer para nós é melhor. O que Ele tem para nós é melhor. Muitas vezes a gente se pune sem nem deixar o Senhor fazer. Você já fica pensando, mas eu vou ter que parar de ir em tal lugar. Eu vou ter que parar de usar tal roupa. Eu vou ter que... Para com isso. Tira essa religiosidade de sua cabeça. Deixa o Espírito Santo fazer. Quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. Quem vai te tocar o que... mas eu quero... É o Senhor. Questão de roupa mesmo. É quando o Espírito Santo tiver, ele fala assim, não vai usar esse. E você está sensível, seus ouvidos estão sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Você está indo para um caminho, o Espírito Santo fala, não é por aí, é por ali. Então a conversão, que nem o pastor falou para nós no retiro, acho que foi o pastor até que pregou, ou aqui na igreja, não lembro, mas o Senhor vir com a gente e a gente seguir para onde Ele ir. E não para onde a gente quer levar Ele. A conversão não é isso. A conversão assim, eu estou na igreja, eu batizei, eu já estou indo no culto dia de domingo, mas você não se converteu. Arrependei-vos e convertei-vos, pois é chegada a hora. E a hora é agora. A hora ela é agora. E outra coisa, a gente pensa que a gente está batizando, está vindo na igreja, já estou fazendo para o Senhor já está... O Senhor não precisa, irmãos. É nós que temos que ofertar para Ele. Nós que temos que ser grato. A gratidão a Deus, porque Ele se entregou naquela cruz por nossa salvação. Ele não tinha pecado, foi pelos meus e pelos seus. Mas se isso ainda não é o suficiente, precisa refletir um pouco mais. Precisa ser refletido um pouco mais. A gratidão é a gente olhar para a cruz. Toda vez. É olhar para a cruz e falar assim, meu Senhor. Igual o louvor aqui. Porque Ele me amou. Ele me ama. E como Ele me ama. Porque muitas vezes a gente está olhando para o outro, mas não está olhando para nós. A gente está olhando se o outro não veio no culto, se o outro deixou de vir, se o outro tá com cara emburrada, se o outro está com uma veste que não está agradável. Preocupa com você. Preocupa com a sua mudança interior. Não pega a palavra que ministra e joga para outro. Pega a palavra que está sendo ministrada e pega para você. Assim é para nós pregadores também. A gente prega, André está pregando porque André quer falar para alguém. Não, primeiro quem leva o supapo é nós. Somos nós que levamos. Dói. Roupa. Mas é necessário. A gente precisa, o óbvio precisa ser dito. O óbvio ele precisa ser dito porque não vai mudar a mensagem. Enquanto não mudar a rota. Mude a sua rota. Mude de vida. Como que eu mudo de vida? Deixa Cristo habitar em você. Deixa Cristo fazer em você.
Você tem que entender que o Senhor, Ele é sobre tudo e sobre todos. Não há outro Senhor além do nosso Deus. Aleluia. Coloca para mim, fazendo favor, Colossenses 3,17. Colossenses 3,17. Agora eu começo a pregação. Estou aprendendo com alguém aqui. Ó, acho que... E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus, Pai. Vamos de novo. Não, pode voltar lá, fazendo favor. E tudo quanto fizerdes. Tudo quanto fizerdes. Não é pouco quando fizerdes. É tudo quando fizerdes. Tudo que a gente faz, a gente tem que agradecer ao Senhor primeiramente. Não é eu vou agradecer ao Senhor porque eu consegui comprar um carro, glória. Não, eu acordei, eu abri meus olhos, o ar que eu estou respirando é gratuito, porque Ele está me dando. Oxigênio, pagar por minuto, já pensou? Nem Deus de deixar, porque até o SUS tem despesa. Ah, eu vou para o SUS, tudo tem despesa. E não pensa também que não vai precisar de ninguém, a gente precisa um do outro. Até para enterrar precisa do coveiro. Até para enterrar precisa do coveiro. O oxigênio, ele é pago, tá? Não é barato. Não é barato. Teve um reajuste aí, deve estar uns 18 centavos por milímetro. E é caro. E eu falo porque eu cobro. E não sai barato. Não cobro eu, cobro pela empresa. E a gente não vai agradecer? Quantas pessoas estão querendo respirar e tá no aparelho? Irmãos, quando a gente levanta, é simples a gente aprender a ser grato. Sabe por quê? Você pensa assim, não tem quando eu levanto, eu falo assim, meu Deus, eu poderia ter morrido. Poderia. Já tentou, acho que foi umas 2, 3 vezes, né? Mas o Senhor tem obra na minha vida. E eu falei para o Senhor, Senhor, se eu sair desse hospital, viva, Senhor Jesus. É tudo para o teu reino. É para a honra e glória do teu nome. Então, às vezes pergunta, nossa, uma semana você estava na igreja? Ixi, nós já estava com saudade, era no dia que estava no hospital mesmo. A gente tem sede, a gente tem fome, porque a gente precisa do Senhor. Ah, você está com dor, não sei na onde você está. Tô, porque Ele ainda está me dando capacidade de andar. Me dando capacidade de falar. Enquanto eu viver, eu hei de glorificar o nome do Senhor. E que o Senhor me dê vida longa. Eu quero ser uma idosinha. A idosinha do coque, né, Wesley? A idosinha do coque. Para vir glorificar o nome do Senhor. Que a gente vê muitas pessoas, né? Que muitas senhoras, a pregação inclusive do Antônio Marcos, da vozinha dele de 90 anos, que com bengala falou, não aceito cadeira de roda, pro meu neto. 14 anos orando pela vida do neto dela. E o Senhor veio com a providência. Ela não tomou posse. E ele herdou isso da senhora. Quando alguém tentava impedir ele, para trás, Satanás. É isso aí. Quando alguém tentar impedir seus planos, seus sonhos, sabe? Eu vou entrar na faculdade, eu vou passar. Ah, você não consegue não. Você fala para ele, para trás de mim, Satanás. Eu vou sim. Eu vou porque eu sirvo um Deus vivo. Eu vou porque o Senhor tudo pode. Amém? Glória a Deus. Então é muito cômodo a gente agradecer somente os que nos convém, né? Igual eu falei para vocês. Só que a gente precisa reconhecer que tudo vem dele, tudo é para ele. E nada é mérito nosso. Nada é mérito nosso. Na época de Jesus, como diz o texto, quem tinha lepra vivia isolado, porque era pessoa impura, né? Pessoa considerada indigno de convívio social. Por isso que eles ficavam isolados.
nessa cidade aí entre Galileia e Samaria. E ali, eles ficavam juntos, todos eles, né? Aqui eu estou falando dos 10 leprosos. Mas eles não ficavam juntos por afinidades. Porque muitos não gostavam de muitos. Mas eles ficaram juntos por necessidade. Eles não ficaram juntos por afinidade, ficaram por necessidade. Segura e aperta o cinto. Aleluia. Eles dividiam as mesmas dores, independente da sua classe social. Então, todos nós não temos diferença nenhuma. Uma ressalva, nós não temos diferença para Cristo. Quem é rico, quem é pobre, quem é isso, quem é aquilo. Vocês sabem muito bem, né? Inclusive na época do Covid, né? Pobre, rico, todo mundo estava na luta até para conseguir um túmulo aí para ser sepultado, caixão para ser enterrado. Então, não tinha rico, não tinha pobre. Da mesma forma vivia eles. E eu coloquei uma deixa aqui. Dessa mesma forma, meus irmãos, acontece conosco. Deus permite que pessoas diferentes, que pessoas difíceis convivam juntos conosco, porque há um propósito maior sendo trabalhado em nós. Nessa situação, a gente tanto ensina quanto a gente é ensinado. Então não pensa que aquela labuta, eu estou aqui no meu trabalho, aquela pessoa difícil, eu quero que ela saia daqui, eu quero que não aguento mais ela, eu vou orar para ela sair daqui. Não, você não vai orar para ela sair de lá. Você vai orar para o Senhor te dar discernimento, o que você tem que fazer. Qual que é o seu propósito ali? Porque tem um propósito. Aquela pessoa difícil, aquela pessoa diferente, que pensa diferente de você, está junto com você porque tem um propósito. E qual é esse propósito? O propósito é que ela seja mudada e você não? Você não. Só a pessoa que tem que mudar. Você é perfeitinho. Você é a bolachinha do pacote. Não esquece que a última ela é quebrada. A última bolachinha do pacote ela é quebrada. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é, na situação difícil que você está passando, seja onde for, que você está com aquela pessoa difícil mesmo. Irmãos, eu tive uma pessoa difícil na minha vida. Da mesma forma como essa pessoa queria eu perto dela, essa pessoa quase fez eu pecar e voar ela lá do prédio do Hospital Jardim Cuiabá lá para baixo. Infelizmente. Mas depois o Senhor me deu entendimento. Quando eu busquei intimidade com o Senhor e eu vim para a casa do Senhor, o Senhor falou comigo. É através das pessoas difíceis que você aprende. E o que você vai fazer por ela? Você vai orar pela vida dela. E mais, o Senhor falou para mim esses dias, você vai encontrar com ela e você vai pedir perdão para ela. Eu falei, tá, é bom que nunca encontrei, né? Já tem 5 anos, nunca mais eu vi. Pois é, o Senhor colocou ela para trabalhar lá do lado. E eu só estou esperando o momento, né? Porque o momento vai chegar. E está perto. Pode ser até essa semana. E eu tenho que pedir perdão, porque o perdão não é sobre a pessoa, é sobre mim. O perdão é sobre mim, sobre o que eu pensei sobre o outro, sobre o que eu desejei sobre o outro. Ela é o Senhor e ela. Só que eu, como serva fiel do Senhor, que digo ser, eu preciso perdoar de todo o meu coração. E eu tenho que pedir perdão para ela. Eu já sei. O Senhor já me deu até uma visão. Ela vai rir da minha cara. Vai falar assim, tá meio doida, virou crente, ficou louca, né? Saiu da macumba, ficou desse jeito. E vai falar para um monte de gente. Mas o Senhor falou, liga não. Não liga não, porque ela vai pensar. Se importa com o que eu tenho para a sua vida. O propósito que eu tenho para você é maior. Eu quero te purificar. E eu recebo. Por quê? Porque são os planos dele, não o meu. Quando eu disse para o Senhor, eu deixei de viver meus planos. Eu vivi os planos de Deus. Então você vê que tem situações na vida da gente que a gente passa, algumas são necessárias passar, para a gente se achegar mais perto do Senhor.
para a gente ser mais sensível à voz do Senhor. Mas isso dói. Isso é um chamado. Todos nós somos chamados. Poucos são escolhidos. Porque são muitos poucos que ouvem a voz do Senhor. Mas quando a gente ouve a voz do Senhor, você pode ter um ovo na mesa. É Ele que você vai agradecer. O Senhor Ele vai elevar. Porque tudo é por Ele e para Ele, todas as coisas. Nada é sobre mim. Se hoje estamos em pé, se trabalhamos, se temos o que comer, se estamos aqui, gratidão ao Senhor. Isso daí já é o suficiente. Não precisa Ele te dar um carro novo para você agradecer. Não precisa Ele te dar aquele emprego desejado. Não que Ele não vá fazer, Ele vai fazer. Ele faz porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama. Mas o que eu quero dizer para vocês, que essa é a verdadeira gratidão. É sobre isso. É sobre isso. As dificuldades nos ensinam a nos tornarmos melhores todos os dias. Se você não está sabendo lidar com essa dificuldade, com essa diferença em seu meio, é que você não entendeu nada sobre o amor. Eu espero que não aprenda na dor. Porque tem aquele ditado, né? Não vem pelo amor, vem pela dor. Mesma coisa é o aprendizado. Ou a gente aprende pelo amor, ou muitas vezes a gente tem que aprender na dor. Eu estava ouvindo, acho que não sei se alguém que falou, foi uma pregação, ouço tanto, e que tinha uma criança de 1 ano e 8 meses. E os pais da igreja, e a criança faleceu, e eles ficaram 2 anos. Foi uma pregação, e eles ficaram 2 anos sem ir para a igreja. Eles enlutaram de vez, assim, colocaram a cara no pó e não faziam nada. Mas o Senhor cumpriu neles o que tinha para cumprir. Foi na dor. Mas eles voltaram para a casa do Senhor, e hoje servem ao Senhor, e cumpre o chamado do Senhor na dor. E eu agradeço ao Senhor, porque mesmo diante da dor, o Senhor nos levantou. Por isso que quando eu falo que a gente precisa ser grato pelo ministério que a gente serve, pela vida dos nossos pastores, é porque a oração ela tem poder. A oração ela tem poder, porque eu lembro como se fosse um dia de ontem, quando eu estava em prantos, em choro, tristeza, e eu vi no status do pastor uma publicação dele, que ele colocou lembrança no Facebook. Eu até falei que um dia eu esperava conseguir superar. E aí ele mandou um texto para mim, dele mesmo, escrevendo que eu iria conseguir, iria levantar. Mas eu, na minha sanidade ali, eu falei que eu não conseguiria, porque eu não sabia mais o que... Mas realmente o Senhor vai levantando. Não significa que a gente esquece, porque graças a Deus não tive amnésia. O luto, a gente segue, mas a esperança no Senhor é maior. Porque o meu objetivo, a nossa perspectiva de vida é o reino. É alcançar a glória com o Senhor. E eu creio nisso. E eu não vou parar até que o Senhor venha. Glória a Deus, aleluia. Coloca para mim na tela Romanos 14:13. Muitas vezes é preciso a gente perder para valorizar, retroceder para avançar. A gente tem muito disso, né, meus irmãos? Eu não quero voltar porque eu só tenho que ir para frente. Mas você sabia que tem situações na sua vida que é necessário você retroceder? Você sabe por quê? Sabe a flecha? Quanto mais para trás você puxa, mais longe ela vai. Então, tem muitas coisas na nossa vida que é necessário a gente retroceder. Retroceder com sabedoria, porque às vezes a gente avançou, mas avançou com tolice. Não era o momento e não era a hora. Certo? Então, quanto mais longe você for, se você estiver firmado em Cristo Jesus, mais para trás você for, mais para frente você vai alcançar. E que possamos alcançar o coração de Jesus. Que a gente faz tudo isso, menos Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos
propósito de não colocar pedra de tropeço e obstáculo no caminho dos nossos irmãos. Que façamos tudo isso, menos ser pedra de tropeço no caminho do irmão. Ah, eu não quero ser pedra de tropeço, então eu estou saindo, estou batendo retirada. Então você está batendo retirada ao invés de mudar? Você está batendo retirada, você está retrocedendo, mas você está... mas é porque você falou que tinha que retroceder. Retroceder em Cristo Jesus. Firme, forte e constante. Retroceder, mas o objetivo é o alvo. E não retroceder por conta própria e ficar vagando aí. Exatamente. Retroceder e perseverar. Eu preciso mudar? Senhor, fala comigo. Eu preciso mudar. A lapada é grande quando a gente tem que olhar para nós. Olhar para o nosso interior. Gente do céu, como a lapada é grande. Bem quando eu comecei na igreja e tal. E lá no serviço eu estava passando uma labuta com uma irmã abençoada. Que foi difícil na minha caminhada. E depois o Senhor falou para mim. Eu falei, não queria ver. E fomos parar para a diretoria. E foi ao E. Não, eu sou crente, mas não sou burra. Meu Deus, que vergonha. Nunca falam isso, tá? Nunca falam isso. Sou crente, mas não sou burra. Eu lembro que eu até cheguei de falar firme assim com a doutora. Eu falei, eu sou crente, mas não sou burra. Fazendo eu de trouxa, não. Não. Sabe o que passou um tempo de tal? Sabe o que o Senhor falou comigo? Você vai pedir perdão. Você vai pedir perdão para ela. Ela saiu de lá. Eu entendi o propósito, porque o Senhor falou para mim, aqui você não sai. Beleza. Mas ela saiu. Mas o Senhor falou para mim, você vai pedir perdão para ela. Vou não, ela que está errada, vou não. Eu vou orar pela vida dela, não vai adiantar. Então você pede, então você para, que você não vai mais pregar. Porque como que você vai levar a minha palavra, sendo que você não quer perdoar? Que coração é esse? O coração está corrompido. Fui orar, orei e falei para o Senhor, eu não consigo sozinha, eu preciso do Senhor. Não estava conseguindo, irmãos, a gente não consegue sozinha. E eu fui orar. Irmãos, fiquei 1 ano orando. 1 ano orando. Para o Senhor poder me ajudar. O coração estava endurecido na hora que falou que ia perdoar. Na hora que eu olhei para dentro de mim, eu vi quão sujo eu estava, né? Quando eu peguei o telefone, liguei para ela. Ela está em Brasília. Fulana, onde você está? Tô bem, até assustou. Eu falei assim, ai, que bom. Ela falou, estava pensando em você neste momento. Eu falei, que foi? Que eu tô aqui num curso de faturamento, aí eu lembrei de você, vou compartilhar com você umas informações, você vai gostar. Falei, amém, pode compartilhar. Toma a lapada, né? Falei, queria te pedir perdão. Ela falou, oi? Falei, eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz, né? Quando você estava aqui, eu não entendi, a gente pensa diferente, não é fácil, mas eu queria pedir perdão. Eu não queria ser grossa da forma como eu fui, não queria ser arrogante, eu fui muito errada. E ela me perdoou. E ela falou, você me perdoa também? Falei, te perdoo. Que legal. Fizemos as pazes e meu coração ficou muito aliviado. Então o perdão e a gratidão está aqui, ó. É sobre nós, não é sobre o outro. Então o Senhor, Ele vem trazer na memória tudo o que precisa ser lembrado para que possa ser trabalhado. O Espírito Santo de Deus que traz a memória. Porque tinha coisas que eu nem lembrava, Ele me trouxe a memória recente, inclusive que eu falei assim, eu não tenho mais nada, né? Pessoas assim, né, Senhor? Todo mundo já está tudo certo. O Senhor me trouxe a memória. O Senhor me trouxe a memória numa semana. Na semana seguinte, a pessoa está lá perto. É tudo para a honra e glória do nome dEle. Amém? Jesus estava caminhando de Jerusalém, indo cumprir sua missão final, que era a morte, mas também a ressurreição. Nesse caminho ele cruzaria com a cidade de Galiléia e Samaria.
ele estava indo cumprir um ato de amor. Mas em meio a esse caminho, ele parou. E aí, ele ouviu os gritos chamando seu nome. Lá no versículo 13. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Não falou, Jesus, mestre, tem piedade de mim. Porque eles estavam juntos não por afinidade, mas por necessidade. E eles viram que juntos, em comunhão, eles alcançariam o objetivo, que era a cura. E aí eles entenderam o propósito na dor, mas entenderam. Lembra quando eu falei de Jonas, que mesmo sendo vomitado, mas o Senhor cumpre. O que tem para cumprir, Ele cumpre. Então, mesmo ao propósito, a missão do Senhor, na entrega da cruz por nossa salvação, Ele parou. Ele ouviu o grito dos seus filhos, dos 10 leprosos. E dessa mesma forma eu quero dizer para vocês, meus irmãos, levante a mão direita. Nada impede o Senhor de te ouvir, de te ver, de ouvir as tuas orações e o teu clamor, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, porque Ele é Deus, e Ele vai te ouvir. Clama e Ele vai te responder. Busca Ele de todo o vosso coração. Amém? Glória a Deus. Enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. Irmãos, aqui fala bem assim, ó. Cadê? Aqui. Ao vê-los, ordenou-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Se tem uma coisa que o Senhor não faz, é a nossa parte. Eles estavam caminhando. Às vezes a pessoa quer uma oração, quer uma bênção, mas a pessoa não levanta para vir. A pessoa não tem capacidade nem de dobrar o joelho para orar. Ah, eu estou fraco, mas a sua fraqueza, ela não te tomou por completo, porque quando toma por completo, significa que você já está totalmente possuído pelo demônio. Totalmente fora de si. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Quando nós viemos para a igreja, nós viemos com as nossas pernas, vocês sabiam? O que aconteceu conosco, não quero que aconteça com ninguém, porque hoje a gente está aqui para ir de pregar-vos o evangelho a toda criatura. Não tivemos isso, mas nós viemos com a nossa perna. Hoje a gente está indo até muitos, e as pessoas não querem. O Senhor purificou, enquanto eles caminhavam. O Senhor faz, mas a iniciativa é nossa. Nós precisamos tomar iniciativa. Ah, eu não sei nem... Vai sem saber. Quando eu fui para a igreja, não sabia nem orar. Senhor, me cura, me liberta, me transforma. Essa era a minha oração. Não sabia orar. Via todo mundo orando em línguas e não sei o quê. Eu falava, não posso. Se eu falar em língua, vai aparecer o demônio falando, né? Porque quando o demônio copia tudo da igreja, falei, se eu vim para cá e começar a falar desse jeito que eu falava lá, é o demônio, não. Então eu falava, Senhor, me cura, me liberta e me transforma. Porque Ele precisava curar, Ele precisava fazer, só que nós fomos com nossa perna. Hoje as pessoas não querem ter esforço de nada. Ora lá por mim, lá Irmãos, não é assim. Não tem como eu entrar na brecha da intercessão, tomar a briga, tomar o tiro por alguém, se a pessoa não quer. Vamos orar, estou aqui. Vamos orar comigo? Vamos entrar? Agora só você falar para mim, ora lá, sua fé está pouca. A pessoa está roncando lá e você está orando pela pessoa, é complicado. Renúncia, sacrifício. A gente precisa. É muito fácil, gente. Espera um pouquinho, vou dormir, Jesus. Amém, Jesus, obrigado.
E o sacrifício, a renúncia, o jejum. E outra coisa, hein? Abrindo uma brecha aqui. Intercessão. Só entra na intercessão se você está preparado espiritualmente. Não vai tomando briga desnecessária. Porque quando assustar você quer, eu quero que alcance a minha família. Vai lá, ora para não sei o quê, minha neta, meu filho. Calma lá. Primeiro, converta de verdade. Primeiro, seja purificado pelo Senhor enquanto você caminha. Pede força, capacitação e sabedoria para o Senhor. A espiritualidade ela tem que estar forte para que você entre numa batalha. Para que outros irmãos entrem junto com você. Não fica tomando batalha aí sozinho, não, e nem despreparado. Porque Satanás, ele não anda despreparado, não. Ele anda armado, preparado para a derrota. Mas nós temos um Deus vivo que com os anjos de guerra guerreia ao nosso favor. Só que a gente precisa levantar e posicionar. Amém? Irmãos, no versículo 15. No versículo 15. Um dos 10. Fala comigo. Um dos 10. Observando que fora curada, retornou, louvando a Deus em alta voz. Eram quantos leprosos? 10. Quantos que retornou para agradecer? Quantos por cento? 10%. Eram 10 leprosos. Os 10 foram curados? Yes. E qual que é a diferença, então, se um voltou, no caminho ele já foi glorificando a Deus, sabe? Eu já fico vendo aquela cena, sabe? Glória a Deus, aleluia, obrigada, Senhor, nananana. O outro, os 9 foram curados, daqui mesmo, tchau, muito obrigado. Foi bom enquanto durou. Quando eu precisar, eu volto de novo. E o outro um voltou. O outro um não seguiu. Ele voltou. Sabe por quê? Porque o retrovisor da vida nos faz ver de onde o Senhor nos tirou. Para a gente não voltar de novo. E ele fez isso em sinal de gratidão. A gratidão brotava de dentro do coração dele. E ele voltou para agradecer ao Senhor. Mas qual que é a diferença? Se os 10 foram curados, por que esse um voltou? Os 10 foram curados, porém só ele foi salvo. Você sabe por que só ele foi salvo? Lá no versículo 18. Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus declarou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Irmãos do céu, quando eu leio isso aqui, deixa eu falar para vocês, a sua fé te salvou. Foi a primeira. Ai, como é bom ouvir isso. Irmãos, não foi a primeira, porque a primeira vez que o Senhor falou comigo foi no dia do batismo. Essa foi a segunda vez que o Senhor falou comigo. Quando ele falou para mim, eu nem conhecia essa palavra. E eu estava queimando no fogo, assim, ó, com um monte de amarra queimando nos meus braços e nas minhas pernas, no fogo ardendo, irmão, queimava. Eu sentia aquele fogo no meu corpo. E aí tentavam me resgatar, batia assim, ó, do jeito que batiam com... Como que é aquele negócio que bate? Picareta? A picareta pegava assim, as pessoas repeliam, era como se fosse o pastor, como se fosse meu esposo, como se fosse a pastora, todo mundo intercedendo e ia. Só que do jeito que batia, repelia para trás. E com muito sacrifício, eu perseverei. E eu consegui falar: em nome de Jesus, sai! Na hora que eu falei assim, as amarras se quebraram. Pá! As amarras se quebraram. E sabe o que o Senhor falou para mim? Filha, a tua fé te salvou. Eu nunca vou esquecer isso. Isso para mim é o suficiente para me permanecer firme na fé. Filha, a tua fé te salvou. O que ele quis dizer? Que mesmo todo mundo orando, intercedendo por mim, eu tinha que fazer a minha parte.
E a minha parte não era os irmãos viessem na minha cabeça e ficassem, sai em nome de Jesus, sai, sai. Que já tentaram fazer isso 10.000 vezes, ninguém conseguiu. Sabe qual que foi a minha salvação? Foi a minha fé, foi o meu encontro com o meu amado. Porque ele já tinha me encontrado sempre, ele nunca perdeu. Mas eu estava perdida, desvirtuada. Não conseguia enxergar ele. Mas ele foi lá naquele fogo lá, ó. E aí ele me salvou e me resgatou. E na hora que ele me resgatou, que eu olhei para frente assim, eu vi uns homens no meio de umas esquinas assim, eu falei, de noite, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou passar aí? Esses homens vão me pegar. Ele falou para mim, filha, não temas, eu estou contigo. E aí na hora que eu passei, as trevas iam só caindo assim, ó. Pá, 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 pá. Detalhe, eu não conhecia a palavra do Senhor e está tudo na Bíblia, meus irmãos. Isso é uma prova de que o Senhor, Ele é. E Ele faz. Nosso Deus é um Deus bom, um Deus misericordioso. Então muitas vezes as pessoas não entendem, né? Por que glorifica tanto? Por que você é doida? Essa daí é fanática, essa daí... Só Deus sabe, né? O que nós ali na intimidade, né? O que Ele fez por mim, né? Me resgatou. Então por isso que o meu coração é grato. Por isso que eu nunca vou esquecer. Ah, por que o Senhor tem que ficar me lembrando todas as vezes com alguma bênção? Ele tem que me lembrar todas as vezes. Não precisa me lembrar nada não. Eu não. Esquece isso. Se Ele falar com a gente uma única vez já é o suficiente. Se Ele fez na sua vida uma vez já é o suficiente. Isso serve para você crer, para Ele fazer mais e mais e mais e mais. Irmãos, na Bíblia tem um monte de exemplo de gratidão. Abraão, com Sara, tiveram Isaac. O que Abraão fez quando o Senhor pediu? Ele, sem reclamar, sem murmurar, ele foi ofertar Isaac no Monte de Moriá como holocausto. O Senhor viu que ele era uma pessoa grata, uma pessoa boa, um bom servo. Ana, orava. E o Senhor atendeu o pedido de Ana. Deu-lhe um filho, Samuel. Ela queria um filho, mas o Senhor queria uma nação. Deu Samuel para Ana. E a Ana ofertou Samuel para servir ao Senhor. Ingratidão, Andréia. Não vamos muito longe. O povo de Israel, né? O povo de Israel ingrato. Povo rebelde. Só que, para vocês verem, né? Quando a gente passa a agradecer, ser grato, a gente recebe bênção. Quando a gente é ingrato, a gente recebe maldição. Porque o que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Eles ficaram no deserto, eles tinham tudo. Mas viviam reclamando. Tinham tudo. O Senhor provia de alimento para eles. Mas mesmo assim não estava bom. E o que isso nos faz refletir? O que isso nos faz olhar para dentro? Olhar para dentro de nós e ver aonde estamos falhando. O que nós estamos deixando de fato de ser grato. O que o Senhor faz por nós, os carinhos, as bênçãos, amém. E Ele vai continuar fazendo, eu creio. Só que a gente precisa entender de fato o que é a gratidão. Muitas vezes a gente está murmurando por coisas supérfluas. Sabe? Por picuinha. Tô cansado. Ai, que não sei o que. Para com isso, crente. Para com isso. Seja liberto. Tem coisas maiores para a gente alcançar. Tem muitas almas aí fora que precisam ser alcançadas através de nós. E a gente vai ficar perdendo tempo aqui com picuinha. Com mesmice. Sendo ingrato. Eu não quero ser que nem o povo de Israel, não. Padecer por 40 anos. Devido à tolice, ingratidão. Não quero. Eu prefiro passar pelo processo, por mais árduo que seja, mas glorificando a Deus,
pelo suficiente, porque a gente não precisa de muito. A gente precisa do suficiente para ser feliz. A gente precisa do suficiente para sobreviver. Que nada roube nossa alegria, que nada roube nossa fé em Cristo. Que se aquela coisa que for demais na sua vida vai te roubar do Senhor, que Ele não nos dê. Se o que for para roubar a gente da presença do Senhor, Ele não nos dê. Ele nos deu o suficiente para a gente permanecer na casa, para a gente permanecer fiel, para a gente salvar a alma, para a gente ir para fora e cumprir o ID do Evangelho de Cristo Jesus. Cumprir o chamado. Nós não estamos aqui para ficar em quatro paredes, nós temos que ir para fora. Tem muitas pessoas que estão nos hospitais precisando de nós, que estão nos presídios precisando de nós. Muitas crianças órfãos precisando de nós. Tem muita gente, tem muita coisa para a gente fazer. Agora, porque a igreja às vezes envolve uma, duas coisas, é muita coisa, não é nada. Não é nada. Temos que matar a carne da gente. Não, porque eu tenho que fazer passeio. Porque eu tenho eu tenho. Você tem que cumprir o propósito do Senhor. Você tem que cumprir o chamado que o Senhor tem na sua vida. Porque se não for pelo amor, vai pela dor. Não é praga, não. Eu repreendo toda praga em nome de Jesus. Não é praga, não. Eu estou falando a verdade. Nós precisamos ter um espírito de gratidão. Nós precisamos ser grato. O Senhor não é garçom para nos servir quando a gente quer. Passa aqui, garçom. Traz mais uma, garçom. O que é isso? O que você está ofertando para o Senhor? Eu vou no culto. Não passa obrigação. Você está indo para a sua salvação. Para a sua salvação. Estou fazendo um favor para o Senhor. Um dia eu fui chamar a minha irmã. Olha, me desculpe, eu não... Falei, irmã, calma lá. Não, independente, eu chamei, não é porque eu vou pregar. Lá tem todos os domingos, quando der você vai. Deixa eu te falar, o culto é nós que oferecemos ao Senhor. Não é assim não, você está entendendo errado. Oxi. As pessoas, na cabeça deles, estão achando assim, chamou na igreja, eu vou para não fazer desfeita, porque ela... E você? E sua intimidade? E a sua entrega para Deus está como? Mas é muito fácil, né? Eu me preocupar com o meu ego, com a minha satisfação pessoal. Eu trabalho demais, estou muito cansado, eu estou estudando demais. Engraçado. Tudo vem na frente. Tudo é prioridade. Mas o reino do Senhor, que é para onde a gente almeja, você está deixando para trás. Porque está perdido nas coisas do mundo. As coisas do mundo ficam aqui. Mas nós não somos daqui. Nós não somos daqui, nós somos do céu. Nós estamos aqui porque o Senhor tem um propósito na nossa vida. Quem crê que o Senhor tem um propósito na sua vida? Eu creio que o Senhor tem um propósito na nossa vida. Só que o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem gente que está sentada até hoje esperando Deus falar qual que é o chamado dele. Mas não levanta para ir. Mas eu não sei fazer isso. Todo mundo tem alguma coisa para ofertar para o reino. É uma palavra. É um abraço. Jesus te ama. É uma oração. Seja o que for. Que nós possamos ser gratos. E agora nós vamos... O pastor vai ministrar um louvor. E eu vou falar para vocês. Vocês podem ficar da forma como está sentado. Encurva a cabeça de vocês. Que a gente vai... O pastor vai louvar. Eu vou fazendo a oração aqui. Para que o Senhor possa, de fato, nos dar um coração grato. Um coração bondoso. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai amado. Graça vos damos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor. Que possamos reconhecer cada detalhe, Senhor. Mais grato a Ti, Aleluia.
mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Glória a Deus. Vai tocando, Senhor Jesus, nossos corações.